A paz de Deus, meus irmãos, paz ao Senhor Jesus, tudo bem? Louvado seja Deus, espero que sim. Sou o irmão Lorival, faço parte aí da comunidade cristã do Brasil, conhecido essa como Nova CCB, ministério esse ali que preside o nosso irmão Isaías Gonçalves, né? Isaías de Francisco Morato. É o projeto Resgate, projeto da obra, do amor, da misericórdia, e também do ir de pregar o Evangelho. Nossa intenção é levar que Cristo salva, liberta, cura, né? E esse é o nosso propósito, pregar as boas novas, pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Amados irmãos, aproveitando aqui que estou aqui no canal do YouTube, eu pediria aos irmãos que baixassem o nosso aplicativo. Baixa o aplicativo Radionet e depois se inscreve na pesquisa assim das rádios, escreve assim, Rádio Comunidade Cristã no Brasil, coloca em favorito e você vai ouvir a nossa rádio. Tem esse símbolo aqui, né, do lado direito aqui de baixo, desse jeito aí, você vai ouvir o aplicativo pelo celular, se estiver com sinal de internet, você vai ouvir louvores 24 horas por dia, sem nenhum comercial. Aproveitando agora que estou aqui ao vivo, gostaria de deixar uma mensagem da Palavra de Deus. Essa mensagem, ela se encontra em Romanos 3, né? Diz assim, no versículo 9, todos pecaram, ele diz assim, 9, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstrando que tanto o judeu quanto o gentil estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem sequer um. Sua garganta é um túmulo aberto, com línguas engana, veneno de víbora, e está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição, amargura. Seus pés são ágeis para derramar o sangue, ruína de desgraça, marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, diz aquele que está debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A justificação pela fé. Mas agora manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram e são destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Irmão, tem aqui, depois vou continuar a ler aí. Então, irmão, a gente vê aqui o apóstolo tentando explicar, falando da fidelidade de Deus. Deus é fiel, mas o homem não, né? E todos pecaram, quer, irmão, os judeus, quer os gentios, até os que eram os filhos de Deus. Todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Porque a lei, ela só veio para mostrar que o homem estava pecando, que o homem estava errando. Porque o homem não conseguia pôr em prática a lei, de uma forma ou de outra ele estava transgredindo a lei de Deus. Então a lei ela veio apenas para apontar os erros e não salvava, né? Não libertava a pessoa continuava errando, né? E ao mesmo tempo destituída da glória de Deus. Mas, irmão, né? Tirando essa parte da lei, esquecendo dessa lei, agora falando que todos estavam pecado, todos tinham pecado, aí aqui fala na conclusão que estamos na posição de desvantagem, não, demonstrando que todo judeu quanto gentil estão debaixo do pecado. Verdade, eles também estão debaixo do pecado, como eu acabei de falar. Como está escrito, não há nenhum justo sequer, não existe ninguém, não existe um homem justo, irmão. De uma forma ou de outra ele tropeça, né?
O único justo que teve foi Jesus, e esse eles crucificaram e mataram. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram, todos. Ele está falando que escapa um. Tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, né? Não há nem sequer, sua garganta é um túmulo aberto. Quer dizer, como diz Jesus, a boca sai o que está no coração. Queira ou não queira, as pessoas estão contaminadas. Na verdade, quando o homem desobedeceu a Deus, ele se contaminou com o pecado. Ele se contaminou, sabendo do bem e do mal, mas não consegue controlar, irmão. Uma coisa, Deus sabe do bem e do mal, mas ele tem um controle. Deus que se controla. Deus não vai fazer o mal para alguém, porque ele tem o controle. Mas o homem não, o homem ele transgride, de uma forma ou de outra ele está pecando, ele está errando, ele está fora da verdade da palavra de Deus, né? Porque ele acaba desviando. Por isso, irmão, né, que era necessária a justificação, é necessário alguém que viesse corrigir, alguém que viesse alterar esse estado do homem, né, que vivia na transgressão, vivia no pecado. Então diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, porque foi Deus que determinou, mandou o seu Filho unigênito, independente da lei, do qual testemunham a lei e os profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos aqueles que crêem, não há distinção. Então, se você crê no Senhor, não há distinção. Você pode ser judeu, você pode ser gentil, todos que crêem vão ser justificados por Ele. O sangue dele vai nos purificar, vai nos justificar, né? É o sangue de Jesus que nos purifica, né? Então você, meu irmão, minha irmã, que foi um dia purificado pelo sangue do Cordeiro, você que um dia o Senhor fez obra, fez maravilha, né? Então você é uma pessoa abençoada, né? Por Deus, porque foi justificado. Então não é você que vai, é Deus que justifica através de Cristo, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Então nós fomos alcançados pela graça de Cristo, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Como está falando, tudo provém de Cristo. O homem, por mais que ele queira fazer o bem, né, ele não consegue essa justificação, mas através de Cristo sim. Deus ofereceu como sacrifício para propensão mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e a sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, através de Cristo, Deus não vai lembrar da nossa natureza pecaminosa, porque Ele nos resgatou, nos transformou, mas no presente demonstrou a sua justiça aqui, a fim de ser justo, o justificador daquele que tem a fé em Jesus, né? Onde estão o motivo da vanglória? É excluído, baseados em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé, né? A fé, quando fala fé, irmão, já vamos lembrar de Cristo, né? Vamos lembrar de Deus, de Cristo de Deus, porque a fé, ela foi dada, é um dom de Deus, né? E a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então essa fé que eu estou falando, a fé que vem do alto, e ela só é alcançada quando você ouve a verdade, quando você ouve as boas novas, quando você ouve o Evangelho, quando é anunciado Cristo para você. Pois suscitamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei, né? Se não for pela fé, não adianta. Pode ser consagrar, pode. Não, eu vou seguir aqui a lei, vou obedecer direitinho. Não vai ser justificado, não vai ser salvo, mas através de Cristo sim, né? Por isso que fala, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei, né? A obediência à lei que eu estou falando, não é que nós não vamos obedecer à lei, vamos dizer, querer ser salvo pela lei, não vai ter como, porque o homem vai tropeçar. Deus é Deus apenas dos judeus? Claro que não. Claro que não é só Deus é Deus só dos judeus. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, o Deus dos gentios também, visto que existe um só Deus. Olha aqui, não existe outro Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Agora, através de Cristo nós cumprimos a lei, através de Cristo nós temos a obediência, através de Cristo
nós podemos agradar a Deus, podemos fazer a vontade de Deus através de Cristo. Tudo mérito de Cristo, tudo que nós fazemos, toda a transformação, toda a mudança, através do Senhor Jesus. Hoje nós praticamos as boas obras, não para ser salvo, mas porque é um salvo. Nós praticamos as boas obras porque é da vontade de Deus. Versículo 10, somos feitura de Cristo para as boas obras que devemos praticar. As boas obras, ela é generalizada, irmão. As boas obras não é só dar alimento, não é só cesta básica. As boas obras é amar o próximo, as boas obras é ajudar o próximo, as boas obras é orar pelo próximo, visitar o enfermo. Enfim, irmão, é tudo aquilo que beneficia e favorece o nosso irmão, a nossa irmã, né? Então, as boas obras têm que fazer parte do salvo, do verdadeiro salvo, né? A obediência da lei, não vamos continuar a lei tem que ser obedecida, mas obedecida através de Cristo, porque é impossível o homem obedecer e ser justificado pela lei. Por isso Deus mandou Jesus, como eu acabei de ler. Então você é justificado por Jesus Cristo. Através de Cristo nós vamos chegar lá e cumprir uma lei. Como Jesus fala assim, aquele que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, ele vai cumprir a lei, ele vai pôr em prática. Quem ama o próximo não vai roubar, não vai matar, não vai adulterar, não vai prejudicar, não vai fazer nada que prejudique, né? Porque ele ama o próximo, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Ninguém quer fazer mal para si mesmo, ninguém quer esbofetear a si mesmo, ninguém quer enganar a si mesmo, ninguém quer o mal de si mesmo. Então, devemos amar o próximo. Quem ama o próximo pratica as obras cristãs, obedece à lei de Deus. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, então obedece à lei. E através de Cristo somos justificados e salvos. Somos justificados por Deus através de Jesus Cristo. Essa mensagem, meu irmão, então você é uma pessoa que foi justificada, é uma pessoa que foi transformada, pessoa que hoje é salva através de Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo, através do sangue expiador de Jesus, né? Somos salvos mediante a fé no Senhor, né? E não há nada que possamos fazer, não há nada que você possa fazer para ser salvo. Mas Jesus te salvou, e agora? Tem coisa para fazer? Ou não tem nada para fazer depois de que Cristo te salvou? Você não tem mais nada para fazer? Antes não há nada que você podia fazer, mas Cristo te salvou, e agora? Agora nós devemos seguir o Senhor Jesus. Agora devemos, como diz o apóstolo Paulo, ser meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai para senão por mim. Então, seguir os caminhos de Cristo, o Evangelho de Cristo, as ordenanças de Cristo. Então, caminhar, seguir a Cristo é obedecer a sua palavra, obedecer aos seus ensinos. Essa mensagem, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã que ouviu essa mensagem, que todos fiquem na santa paz de Deus e a paz do Senhor Jesus.